Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação diz respeito a Endrick, novamente alvo de Ronaldo Fenômeno e do Valladolid. Você sabe que o Ronaldo é dono do Valladolid, certo? Nos últimos dias, o Valladolid procurou o Real Madrid para tentar um empréstimo do atacante brasileiro, mas, como já ocorreu da outra vez, o Endrick disse que não quer deixar o gigante espanhol. Já Juan Casares, você lembra dele? Ex-jogador do Galo, do Santos, entre outros clubes, é o mais novo reforço do Independiente Del Valle e vai disputar a Libertadores da América de 2025. Para completar o giro de notícias, contar que a CBF aguarda um estudo de lesões na grama sintética para abrir votação entre os clubes para o veto ou não da utilização de gramados sintéticos no Campeonato Brasileiro. A saideira do giro de notícias, informação exclusiva, muita gente me perguntando se Rafinha Alcântara, ex-jogador da seleção brasileira, de Inter de Milão, entre outros, pode pintar como reforço do Fluminense. Entrei em contato com o presidente Mário Bittencourt, que me garantiu que esse nome nunca nem sequer foi estudado nas Laranjeiras. Hora de falar sobre o filho de Robinho, que pode pintar no time principal do Peixe no Campeonato Paulista. O Juninho, jogador de 17 anos de idade, atacante das categorias de base do Santos, foi inscrito no Campeonato Paulista nas últimas horas. Por conta disso, se o Pedro Caixinha assim quiser, ele já pode ser utilizado, inclusive no confronto contra o Noroeste, marcado para as 19 horas dessa quarta-feira, pela penúltima rodada do Campeonato Paulista. É difícil imaginar que o Juninho ganhe alguns minutos nessa reta final de Paulistão, o Santos disputando com outros 3 times do seu grupo a classificação para a próxima fase, mas não deixa de ser uma excelente notícia para a família do Robinho, que está preso, você sabe, depois de ser condenado por estupro lá na Itália. Garoto de 17 anos de idade, cujo contrato tem multa rescisória de 50 milhões de euros e só se encerra em abril de 2027. Só para completar o noticiário do Santos, Thiago Maia está muito perto de ser contratado. De qualquer forma, consultei um dirigente do Peixe que disse: Nicola, diante de tantas idas e vindas nesse negócio, eu vou esperar ele ser apresentado para dar um negócio como oficial, operação que vai gerar na casa dos 6 milhões de euros. Bora falar agora sobre um zagueiro da Portuguesa muito bem no mercado. Eu me refiro a Eduardo Biazos, só 23 anos de idade, uma das caras novas do elenco da Portuguesa para a temporada de 2025, já havia sido comprado pela SAF da Portuguesa. Jogador que veio do Grêmio Prudente, um dos maiores investimentos em aquisição dos direitos econômicos feitos pela SAF da Lusa desde o princípio. Jogador que virou titular absoluto a partir do momento em que passou a ser utilizado e que tem sido monitorado por 2 clubes de Minas, além de um grande do Rio de Janeiro. A Portuguesa garante que não tem proposta, mas ele tem sido analisado, observado por comissão técnica e scouts desses clubes dos estados dos que eu citei. Só para completar, se pintar negócio, é natural que o Biaso seja negociado, até porque faz parte do processo e do projeto da SAF da Lusa de movimentar dinheiro. Ele pode se tornar a primeira venda da Portuguesa desde que o clube se tornou uma sociedade anônima do futebol. Biasos, que será titular da Lusa no jogo dessa quinta-feira contra o São Bernardo, partida super importante. A Portuguesa precisa vencer e torcer por tropeços ou do Santos, ou do Red Bull, ou do Guarani, ou dos 3, para que ela possa voltar à zona de classificação para a próxima fase do Paulistão. Preciso falar agora sobre o futuro de Lohan. O meio atacante do Flamengo, de 18 anos de idade, não foi para o CSKA, até aí você já sabe. A grande novidade dessa quarta-feira é de que ele pode acabar se mudando para outro clube brasileiro por empréstimo. Existe uma negociação em andamento com o time da Série A, o nome desse time é guardado às 7 chaves por dirigentes rubro-negros. E a ideia do Flamengo, e a ideia de emprestar esse atleta é muito bem avaliada no Flamengo. Isso porque o José Boto, o diretor executivo de futebol do Fla, entende que o Lohan tem enorme potencial. E se sai um pouquinho da pressão e dos bastidores do Flamengo, pode acabar vingando em outro clube, voltando para o Flamengo com mais estofo, com mais moral e quem sabe até sendo utilizado. Negócio com o CSKA, que teve para acontecer diversas vezes, caiu na última hora. Só para vocês entenderem, o Lohan chegou até ir para o aeroporto, onde embarcaria rumo à pré-temporada do time russo. Mas na última hora o CSKA não mandou um documento. O Flamengo descobriu que o Lohan e o CSKA se desentenderam também nos momentos finais da negociação, e o Flamengo decidiu por suspender a viagem e colocar um ponto final nessa negociação. A pergunta que eu deixo para você é:
Lohan, jogador que ainda não vingou no Flamengo, caberia no seu time do coração? Já use o espaço para comentário, para dizer que time você torce e o que você pensa do nome desse atleta, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Cuca tem assumido todas as negociações do Galo. Chegadas de Coelho, Júnior Santos e também Rony tiveram tudo a ver com o treinador. Mas, na série de pedidos que tem feito, Cuca não conseguiu emplacar a ideia da contratação de um defensor. Cuca tem defendido a ideia de que mais um zagueiro seria super importante, especialmente depois do empréstimo de Bruno Fux para o Palmeiras, esse empréstimo até o fim da temporada. Dirigentes do Galo alegam que entre um zagueiro e um volante, hoje seria mais importante trazer um volante e há tratativas avançadas para que esse jogador de meio campo seja contratado, também em substituição ou em reposição, dessa vez ao Otávio, vendido para o Fluminense. Ainda estou atrás dos valores dessa negociação entre o Flu e o Galo. Só para completar, Atlético que se reforçou bem do meio para frente, mas que não teve tantas novidades do meio para trás. A pergunta que eu deixo para você, atleticano, você prefere um zagueiro ou um volante? Ou você gostaria dos dois? Sim, que o Cuca foi avisado de que um nome importante não chegará para a zaga, Cuca passou a monitorar zagueiros mais baratos nos principais campeonatos estaduais do país. Preciso falar agora sobre um reforço liberado para o Palmeiras. Trata-se de Mikael, zagueiro revelado no Galo e que pertence ao Houston Dynamo. Na sexta-feira da semana passada já existia um acordo entre os clubes, mas Palmeiras e o Houston acabaram esbarrando em relação a algumas burocracias, que foram enfim superadas. Na manhã dessa quarta-feira o martelo foi batido e o Mikael viaja ainda nessa quarta dos Estados Unidos rumo a São Paulo, onde vai passar por exames médicos e assinar seu contrato. Operação de 5 milhões de dólares, ou mais ou menos 28 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos. Quarto reforço do Palmeiras para 2025, o Verdão é, de longe, o segundo clube que mais gastou em contratações, somados esses 28 milhões da operação com o Houston, e o Palmeiras já bateu 260 milhões de reais. Antes haviam sido contratados o Paulinho do Atlético Mineiro, o Facundo Torres do Orlando City, além de Emiliano Martinez, que ainda não deu o ar da graça no time principal do Palmeiras, jogador contratado do Midland da Dinamarca. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e uma proposta gigante recusada nas últimas horas. Timão foi alvo de uma oferta do Zenit por Rodrigo Garro. Entre valores fixos e bônus, o Zenit se dispôs a pagar 25 milhões de euros, que equivalem a 150 milhões de reais. Em outros tempos era o tipo da negociação imperdível para o Corinthians, mas o presidente Augusto Melo decidiu rejeitar a oferta sob a alegação de que o Garro é super importante e se o Timão tem chances de ser campeão do Paulista e de se classificar para a fase de grupos da Libertadores da América, isso passa pela presença do meio atacante argentino. Dessa maneira está descartada qualquer negociação com o Zenit, que insiste agora na operação do Matheus Pereira em Belo Horizonte, já há quem garanta que a tratativa vai acontecer. Já tinha contado para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Cruzeiro aceitou as condições impostas pelo Zenit, 18 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Faltava apenas o sim do Matheus Pereira e a imprensa mineira tem repercutido essa possibilidade real de negócio. Voltando ao Rodrigo Garro, meio atacante comprado na temporada passada do Tajeres, em operação de quase 26 milhões de reais, com direitos econômicos e mais 9 milhões de reais entre tributos, impostos e comissões. Ou seja, o Corinthians gastou mais ou menos 35 milhões de reais e agora teve a chance de vendê-lo por 150 milhões e recusou. Gostei da atitude do Augusto Melo, corajosa. Em outros tempos, certamente o Corinthians teria se apressado para fazer esse negócio. E você o que pensa? Na condição de dirigente corintiano, teria feito o negócio ou não? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau! Fala, torcedor do Corinthians. Essa notícia pode mexer com os bastidores do Timão e mudar os rumos do nosso meio-campo. Enquanto o Flamengo não vê com prioridade o retorno de Andréas Pereira, o Corinthians monitora de perto a situação do jogador e pode surpreender na próxima janela. O meia, que teve uma passagem de altos e baixos pelo Brasil, despertou interesse de outros clubes, mas será que o destino dele pode ser o Parque São Jorge? Antes de seguir com essa bomba, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada sobre o nosso Coringão.
A diretoria corintiana está de olho no mercado e sabe que precisa reforçar o elenco para a sequência da temporada. Com o meio-campo que ainda busca uma referência técnica, Andréas Pereira surge como uma opção viável para dar mais qualidade ao setor. O jogador tem experiência internacional, passou pelo Flamengo e, apesar de não ter sido unanimidade na Gávea, mostrou que tem capacidade de decisão. A dúvida que fica é: o Corinthians vai dar o bote antes de qualquer outro clube? E mais, a torcida aprovaria essa chegada? O fato é que o Palmeiras já sondou o jogador, mas as conversas não avançaram. Isso abre espaço para o Timão entrar forte na disputa, caso o Fulham decida negociar. Andréas é um jogador versátil, com bom passe e chegada na área, características que podem ser fundamentais para fortalecer a equipe. Mas a pergunta que fica no ar é: a diretoria alvinegra está disposta a abrir os cofres para trazer esse reforço? Sabemos que o clube precisa administrar bem as finanças, mas um investimento certeiro pode mudar o patamar do time. Enquanto a diretoria avalia as possibilidades, o Corinthians segue focado nos desafios da temporada, sabendo que cada movimentação no mercado pode ser decisiva para o futuro do time. A torcida está ansiosa por reforços que realmente façam a diferença e não apenas contratações pontuais que não agreguem ao elenco. O time precisa de jogadores que cheguem para resolver, mudar o nível de competitividade e dar novas alternativas ao treinador. E é exatamente por isso que o nome de Andréas Pereira ganha força nos bastidores do Parque São Jorge. Será que a diretoria corintiana está disposta a fazer esse investimento para elevar o patamar da equipe? Com um técnico determinado a montar um time competitivo e uma diretoria ciente das necessidades do elenco, o Corinthians precisa agir rápido se quiser garantir reforços de peso. A equipe tem mostrado oscilações na temporada e o meio-campo mais qualificado pode ser a chave para encontrar um equilíbrio tático mais eficiente. Andréas Pereira, com sua experiência internacional e versatilidade, pode ser a peça que falta para dar mais qualidade ao setor de criação e fortalecer a transição ofensiva. Mas será que o clube conseguirá viabilizar essa contratação sem comprometer as finanças? Esse é um dilema que a diretoria precisará resolver. As próximas semanas prometem agitar os bastidores do Parque São Jorge, e o torcedor sabe que qualquer novidade pode surgir a qualquer momento. O Corinthians tem histórico de surpreender no mercado, trazendo reforços inesperados e apostando em jogadores que, muitas vezes, ninguém imaginava. Com Andréas, a situação é diferente, pois se trata de um nome já conhecido no futebol brasileiro, alguém que já provou seu valor e pode se encaixar rapidamente na equipe. Mas a pergunta que fica é: o Timão está disposto a enfrentar a concorrência e dar o bote antes que outro clube leve o jogador? E se Andréas realmente vier, será que ele pode se tornar a peça que falta para organizar o meio-campo? A torcida corintiana não tem dúvidas de que o time precisa de um armador criativo, alguém que dite o ritmo e contribua tanto na armação quanto na chegada ao ataque. Com a possível saída de alguns jogadores e a necessidade de um elenco mais encorpado, essa pode ser a oportunidade perfeita para trazer um reforço de peso. Resta saber se a diretoria dará o próximo passo e transformará essa possibilidade em realidade. Além dessa possível negociação, o clube também monitora outras oportunidades. Jogadores podem sair, enquanto novos nomes entram na pauta para reforçar o elenco. O nome de Lohan, do Flamengo, também pode movimentar o mercado, já que há clubes europeus interessados em sua contratação. Mas e o Corinthians? Vai buscar alternativas no cenário nacional ou apostar em uma grande investida no mercado internacional? Essas são questões que ainda precisam ser respondidas, mas a torcida está atenta a cada movimento. O que sabemos é que a diretoria quer um time forte e competitivo para a sequência da temporada. A chegada de um jogador como Andréas Pereira poderia elevar o nível da equipe e dar ao Corinthians um meio-campo mais sólido e criativo. Mas para isso, será preciso superar concorrência e convencer o jogador de que o Timão é o melhor destino. A torcida já pode começar a imaginar esse reforço vestindo o manto alvinegro? Ou será que esse negócio ainda está longe de acontecer? Se tem uma coisa que o torcedor corintiano sabe, é que o clube sempre pode surpreender no mercado. Então, fique ligado, porque qualquer movimentação pode acontecer a qualquer momento. E se você quer continuar por dentro de todas as novidades do Corinthians, já sabe, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca nenhum detalhe sobre o nosso Timão.